Boa noite. Boa noite. E aí, qual a sua decisão? Quem governa a sua vida, meu irmão? Esse mês nós estamos falando sobre negar a si mesmo. Semana passada falamos sobre entrega. E hoje o tema da palavra é vontade de Deus. E a grande pergunta que eu quero te fazer nessa noite, e aí? Nós estamos vivendo a vontade de Deus ou a nossa vontade? Irmãos, essa peça ela representa algo, claro, engraçado, mas quantas vezes nós estamos sendo como a personagem aqui, a Cindy, que nós sempre falamos, não, agora vai ser do jeito de Jesus, mas de repente a gente pega o controle, pega o trono, pega a cadeirinha e fala, pode deixar que eu resolvo, eu sinto. Então aqui nós vemos algo que muitas vezes nós decidimos, falando, não, a partir de hoje não vai ser mais a minha vontade, a partir de hoje vai ser a vontade de Deus. Mas de repente, a circunstância, as lutas, as dificuldades vêm, o que nós fazemos? Nós fazemos a nossa vontade. E muitas vezes nós quebramos a cara, por quê? Porque nós queremos colocar a nossa vontade. Agora eu quero te fazer uma pergunta, qual que é a melhor vontade? É a nossa vontade ou é a vontade de Deus? Quem pode me responder? Tem alguns irmãos que estão com dúvida, então ajuda aí os irmãos. Qual que é a melhor vontade? A nossa vontade ou a vontade de Deus? Você tem certeza disso? Então por que muitas vezes diante de escolher a vontade de Deus e a nossa, a gente escolhe a nossa? Se a vontade de Deus é melhor que a nossa, por que nós escolhemos a nossa de vez de escolher a vontade de Deus? Sabe, irmãos, quantas vezes diante de situações difíceis a nossa vontade tem falado mais alto que a vontade de Deus? Por quê? Porque nós gostamos de fazer aquilo que nos agrada. E todas as vezes que nós tomamos decisões, nós estamos dizendo para o Senhor que a nossa vontade é melhor que a do Senhor. Talvez você fale, misericórdia, pastor, eu nunca disse que a minha vontade é melhor que o Senhor. Está amarrado, repreendido. Mas nas suas atitudes, muitas vezes você tem mostrado isso, que a sua vontade vale mais que a vontade de Deus. Porque você acha que você sabe mais do que Deus. A gente não fala isso com palavras, mas em atitudes, muitas vezes nós estamos demonstrando isso, que a minha vontade, o que eu faço, o que eu penso é melhor. Olha o que a Bíblia diz, lá em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. A Bíblia diz, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo. Irmãos, alguém faz sacrifício vivo sendo a sua vontade? Não, sacrifício a palavra já diz, é algo que você vai ter que se esforçar, é algo que vai contra o que você quer. E Paulo está ensinando a igreja o que é que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o culto racional de vocês. Irmãos, culto racional, isso nos ensina que não é só gino, é só pular, orar em línguas, chorar na presença, tudo isso é muito bom. Mas o culto racional também é ser compreensivo, é ser coerente, é também saber lidar com o natural. E a Bíblia diz que nós devemos nos oferecer como sacrifício vivo. Isso nos mostra, irmãos, que servir a Deus tem que precisar, você precisa saber perder. Hoje a gente vive uma geração mal acostumada, uma geração mimada, uma geração que muitas vezes ela só está interessada naquilo que ela está disposta a ganhar. E é por isso que muitas vezes quando você ouve que você não quer mais. O casamento não dura por quê? Porque não gosta daquilo. Você não permanece na igreja por quê? Porque falou que eu não concordo. Você não permanece num lugar por quê? Porque você não sabe ser contrariado. Aí você vem para a igreja e você acha que a sua vontade vai ser estabelecida. Não. Nós precisamos aprender a fazer a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus automaticamente é negar a nossa vontade, é ser contrariado. E quantas vezes nós não estamos dispostos a ser contrariados? Por quê? Porque nós achamos que a nossa vontade é mais importante. Porque Deus não nos entende. Porque Deus não sabe o que eu estou passando. Você acha mesmo isso? Deus na cruz ele já levou tudo. E olha o que diz o versículo 2. Não se amolde, não se conforme com este mundo, ou ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, qual que é a vontade de Deus? É boa, agradável e perfeita.
E por que muitas vezes nós preferimos escolher a nossa vontade? Porque nós somos teimosos. Então, irmãos, não tem como servir a Deus se nós não estivermos dispostos a perder, dispostos a entregar a nossa vontade, a se sacrificar. Nós vivemos uma geração, como diz, que na graça tudo tem que ser do jeito que eu quero. Deus tem que se amoldar. Hoje a gente vive onde Deus tem que se amoldar para que eu possa fazer a sua vontade. Não é isso. Nós precisamos aprender a perder. Não é Deus que tem que fazer a nossa vontade, mas nós precisamos aprender assim, a morrer para nós mesmos, para que a vontade de Deus seja feita, amém? Olha o que a Bíblia diz, Filipenses 2,13. Pois é Deus quem efetua em vocês, em nós, tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Ou seja, o querer e o realizar não é mediante o que eu penso, o que eu acho, na minha opinião, não. O querer e realizar bom é diante da vontade de Deus. Então nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Mas quantas vezes, assim como nessa representação, nós somos o quê? Como aquela menina que agora o Senhor pode governar a minha vida, mas diante daquilo que agrada o seu coração, você troca Jesus. E a gente gosta de dar risada do problema dos outros, mas muitas vezes é a sua realidade isso, é a minha realidade isso, mas a gente acha engraçado nos outros, a gente acha que não é assim. Quantas vezes diante de decisões difíceis, você nem perguntou para Deus qual é a vontade dele, e você tem feito o que você acha bom? Ou seja, em outras palavras, você está dizendo que a sua vontade vale mais que a vontade de Deus. Então a Bíblia diz que o efetuar, o querer de Deus é efetuado de acordo com a sua boa vontade. Então a boa vontade, Deus é bom, e Ele tem o melhor para nós, ainda quando você não concorda, ainda quando você não entende, ainda quando as coisas não fazem sentido, ainda assim o Senhor é bom, e a vontade dEle é a melhor para nós. Às vezes a gente questiona, mas Deus sempre vai ter o melhor para nós, amém? Então nós só podemos viver Cristo se nós estivermos dispostos a viver a vontade dEle, não a nossa. Enquanto você estiver vivendo a sua vontade, não tem como você viver Cristo. Nós precisamos aprender, irmãos, na maioria das vezes, 100% das vezes, a vontade de Deus vai ser diferente da nossa vontade, porque aquilo que a gente acha bom para nós, não tem nada a ver com o que aquilo que Deus tem de verdade. Os sonhos, os planos do Senhor, como o Marcelo disse aqui, são muito maiores. Os projetos de Deus são muito maiores que aquilo que você imagina. Por isso que a vontade de Deus sempre vai ser melhor para nós. Por isso nós precisamos aprender a viver a vontade de Deus. Por isso essa palavra hoje é sobre a vontade de Deus. Nós estamos vivendo a vontade de Deus. Olha o que a Bíblia diz lá em Mateus capítulo 7, versículo 21. Nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas quem? Volta lá. Mas apenas aquele que faz o quê? A vontade de meu Pai que está nos céus. Ou seja, aqui está dizendo, aquele que diz que Deus é bom, aquele que fala Senhor, Senhor, aquele que diz, ai como eu amo Jesus, não são esses que vão entrar no reino dos céus. A Bíblia diz que aqueles que vão entrar no reino dos céus, galardão, ter recompensa, são aqueles o quê? Que fazem a vontade do meu Pai. Então, muitas vezes a gente vive de falar, tem um monte de irmão, ai graças a Deus, ai se não fosse Deus, seja sincero irmão, não deixa eu ser um pecador aqui. Quantas vezes você, pode levantar a mão para eu não me sentir mal e ver que não foi só eu. Quantos aqui já fizeram isso? Ai, seja o que Deus quiser. Quem já falou isso? Mas daí chega a vontade, não, isso aí não, eu vou fazer do jeito que eu sei melhor. Ou, seja feita a vontade de Deus. Quantos já disseram isso? Irmãos, a Bíblia diz, aquele que diz Senhor, Senhor, não vai entrar no reino dos céus. O que vai entrar no reino dos céus é aquele que faz a vontade do Pai. Só falar, seja o que Deus quiser, mas na hora que Deus quer falar, isso eu não quero não, e muda, não vai resolver. Ai, seja feita a vontade de Deus. É tão bonito isso, mas não é com palavras que você vai mostrar isso, mas é com atitude, é com coração, é com decisão, amém? Então qual é a vontade que nós estamos vivendo? Porque é na atitude, é na conduta, é no comportamento que nós vamos mostrar de fato se nós estamos vivendo a vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que mesmo para nós? Boa, agradável e perfeita. Irmãos, pode ter certeza que sempre o Senhor vai ter o melhor. É por isso a Bíblia diz lá em Romanos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Sabe, é difícil entender isso quando a gente passa momentos difíceis, mas isso nos faz confiar num Deus que tem a melhor e a boa vontade, a perfeita, a agradável em todo o tempo, mesmo quando a gente não entende. E é isso que tem que fazer a gente confiar nele, a depender dele, a viver diante dele. Por isso não são só palavras bonitas, mas viver a vontade de Deus é renúncia. Viver a vontade de Deus é entrega. Viver a vontade de Deus é abrir mão daquilo que é o seu eu, para que o Senhor possa estabelecer, para que o querer e o fazer do Senhor seja completo na sua vida. Em Efésios, capítulo 5, versículo 17, diz assim: portanto, não sejam insensatos, não sejam imprudentes, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Irmão, sabe que muitas vezes a gente está vivendo uma vida que nada vai para frente, nada resolve, porque a gente não compreende, a gente é um insensato, um imprudente. A gente não tem compreendido qual que é a vontade de Deus. E é por isso que muitas vezes a gente vive coisas e a gente fala: eu não estou entendendo nada. A Bíblia diz lá em Oséias que o povo perece, o povo morre por falta de conhecimento. Em Mateus a Bíblia diz: errais, pois não conheceis a Escritura, não conhece a palavra e nem o poder de Deus. Ou seja, a Bíblia nos chama de insensato quando nós não compreendemos qual é a sua vontade. E a Bíblia diz que nós erramos por não conhecer a palavra de Deus. A Bíblia diz que a gente erra por não conhecer a palavra e não viver o poder de Deus. A Bíblia fala sobre 10 mulheres, 10 virgens, onde 5 eram prudentes e 5 insensatas. Sabe o que difere delas? É que 5 elas compreendiam a vontade de Deus e esperaram a vontade de Deus. As insensatas são aquelas que na dificuldade preferem fazer a sua vontade. Não vou esperar não, vou usar, vou fazer, não vou me guardar, não vou preparar. É disso que separa os insensatos e os prudentes, aqueles que esperam a vontade de Deus e não a sua vontade. Porque geralmente, irmãos, a nossa vontade sempre vai ser contrária à vontade de Deus. Por quê? Porque nós muitas vezes temos um coração egoísta, um coração corruptível, um coração enganoso. A Bíblia mesmo diz lá em Jeremias que o nosso coração é enganoso. A Bíblia mesmo diz lá em Provérbios que nós devemos guardar o nosso coração, porque dele procede fonte de vida. Então a vontade de Deus, ela sempre vai ser o melhor para nós. E todas as vezes que nós não compreendemos o querer, o efetuar a vontade de Deus, nós somos insensatos. Porque quando nós não ouvimos a Deus, quando nós não tomamos decisões baseadas na vontade de Deus, geralmente nós vamos quebrar a cara. E eu te pergunto, diante das dificuldades, das decisões do dia a dia, você pergunta qual que é a vontade de Deus, ou eu já sei como eu resolvo? Não, Jesus, devolve meu banquinho aqui, porque isso aqui vai ser bom para mim. Irmãos, muitas vezes a gente quebra a nossa cara porque a gente prefere tomar decisões e viver o momento do que viver a eternidade. A gente troca aquilo que é certo por coisas duvidosas. A gente troca aquilo que é eterno por coisas momentâneas. E isso mostra o quanto insensato nós somos, porque nós deixamos de fazer a vontade de Deus, que nos leva para a eternidade, para fazer coisas que são momentâneas, e quando nós deitarmos a nossa cabeça no travesseiro, nós vamos estar vazios do mesmo jeito. Nós trocamos aquele que nos preenche por completo, por momentos que pode até parecer que vai te preencher naquele momento, mas depois você vai continuar vazio. Então nós precisamos aprender a compreender qual que é a vontade de Deus para nós. E sempre, ainda que você não entenda, sempre a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Sempre vai cooperar para o seu bem. Sempre vai ser, o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. A Bíblia, quando Jesus ele está com os discípulos, ele está ensinando os discípulos, ele ensina como deve ser a nossa oração. E eu te pergunto, a nossa oração tem sido desse jeito? Olha o que diz lá Mateus, capítulo 6, versículo 9 e 10. Jesus diz assim: vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a minha vontade. Amém? Não, seja feita o quê? A tua vontade, assim na terra como no céu. Olha que interessante, irmãos, quando Jesus está ensinando, ele diz alguns princípios que precisam constar, precisam conter na nossa oração. E uma das primeiras coisas que ele fala é: santificado seja o teu nome. A sua oração, ela santifica
santifica Deus? Ela declara e exalta o quanto Deus é santo? Ou a sua oração fala muito mais a respeito de você do que do Senhor? Porque, irmãos, muitas vezes a nossa oração parece um pedido: me dá, eu quero, por favor, estou precisando, me mostra, eu quero, olha para mim, não esquece. Parece uma criança escrevendo uma cartinha. Então nós precisamos aprender de fato como que nós devemos nos comportar diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos orar e reconhecer: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Tu és poderoso, tu és santo. A nossa oração ela precisa constar, precisa conter, sabe, reverência. Precisamos reconhecer que Deus ele é poderoso, amém? Amém? E a Bíblia continua dizendo que nós devemos o quê? Venha o teu reino e seja feito o quê? A tua vontade. A nossa oração realmente busca que a vontade de Deus seja feita? Ou será que a nossa oração tem sido: a minha vontade, Deus, o meu casamento, o meu trabalho, o meu dinheiro, a minha vontade, o meu coração, o meu ego? Muitas vezes essa é a nossa oração, uma oração só de pedido, uma oração só de súplica. Mas qual foi a última vez que nós oramos diante de Deus e falamos: Deus, eu não quero pedir nada, eu só quero falar obrigado, eu só quero reconhecer o quanto o Senhor é grande, o quanto o Senhor é poderoso? Porque quando nós entendemos em fazer a vontade de Deus, nós aprendemos que, irmãos, pedir não define quem nós somos, mas sim quem o Senhor é define quem nós somos. A nossa oração precisa mudar. E a Bíblia diz o que? Ele continua dizendo: assim na terra como no céu. Por quê? Porque a Bíblia liga naquele ponto: tudo que você ligar na terra será ligado no céu, e tudo que você desligar na terra será desligado no céu. Ou seja, aquilo que você declara, aquilo que você fala tem ligação. Então quando você reconhece que Deus é grande, com certeza aquilo que você declara você vai receber. Amém? Amém. Assim como Pedro, quando Jesus chega: quem você diz que eu sou? Depois que pergunta sobre os outros, ele responde: tu és Pedro. Ele fala: tu és Cristo. E Cristo responde o quê? Da mesma forma que Pedro reconhece a grandeza de Cristo, então ele é refletido e ele recebe. E Jesus responde: tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e sobre as portas do inferno, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Ou seja, quando você reconhece que Deus é grande, a grandeza dele te envolve. Entenda isso. Quando você para de pedir, mas primeiro a vontade de Deus seja feita, quando a vontade de Deus é feita, você é abençoado, você é suprido, você vive o melhor. Mas você entende? Não foi você que ficou pedindo, você não ficou só atrás disso. Se não tiver, a nossa busca é muito maior em Deus. Então nós precisamos aprender a mudar a nossa oração, a cumprir a vontade de Deus em todos os sentidos. Irmãos, seja sincero: quantas vezes a gente vive uma semana inteira e a gente não se preocupa em saber qual é a vontade de Deus para a nossa vida? Mas a nossa vontade a gente sabe qual que é. O que nós queremos nós sabemos o que é. O que nós pretendemos, nós sabemos o que nós pretendemos, o que precisamos, o que queremos. Agora, e a vontade de Deus, onde fica? Não deu tempo. Nós precisamos voltar a se interessar em saber qual que é a vontade de Deus. Precisamos lutar. Isso é uma luta constante, isso é uma luta diária, onde nós devemos matar o nosso eu, matar a nossa carne. Isso vem de encontro no início do mês, onde falamos negar a si mesmo. Se você não estiver disposto a negar a si mesmo, nada vai para frente. O seu casamento, seus relacionamentos, a igreja, seu trabalho. Por quê? Porque nós precisamos aprender a abrir mão do nosso eu, para que a vontade de Deus seja feita. Faz sentido? E isso é uma luta. E é uma luta diária. Por quê? Porque a nossa carne grita, a nossa carne quer, o nosso coração, o nosso ego, ele quer ser reconhecido, ele quer fazer. Mas a nossa oração, o nosso pedido tem que ser que a vontade de Deus seja feita. Paulo mesmo, um grande homem, um grande apóstolo, há um momento lá que ele reconhece que o que ele não quer, ele faz, e o que ele queria, ele não faz. Por quê? Porque a carne é uma luta. Então nós precisamos aprender a lutar e derrotar aquilo que nos está atrapalhando, está nos matando. Olha o que diz lá em Romanos, capítulo 7, versículo 18. Paulo diz assim: sei que nada de bom habita em mim, isto é, em minha carne, porque
Porque tenho desejo de fazer o que é bom, mas não consigo realizar. Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Ou seja, a nossa carne grita. Paulo está dizendo assim, o bem que eu queria fazer, esse eu não estou fazendo. Mas o mal que eu sei que é errado, o mal que eu sei que é ruim, e eu não deveria fazer, eu estou fazendo. E o que isso nos ensina, irmãos? A carne, ela sempre vai gritar, e o pecado, ele sempre vai querer agir na nossa vida. Por isso nós precisamos aprender a matar o nosso eu, matar o nosso ego, matar aquilo que nos afasta da presença de Deus. E isso nos ensina o quê? É só assim que nós vamos ter um relacionamento com Deus, quando eu mato as minhas vontades, porque as minhas vontades geralmente vão contra a vontade de Deus. As minhas vontades geralmente vão me afastar de Deus. As minhas vontades geralmente não tem nada a ver com o que Deus é. Quando Paulo diz assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, o que ele está dizendo? Ele não está falando, seja igual a Paulo, não. Ele está dizendo, seja igual a Cristo, porque quando você olhar para mim, você não vai ver Paulo, porque Paulo é ruim, Paulo é humano, mas quando você olhar para mim, você vai ver Cristo, porque Cristo habita em mim. Quando Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, ele está dizendo assim, quando você olhar para mim, você não vai ver quem era Paulo, você vai olhar quem é Cristo. Ou seja, quando você aprende a fazer a vontade de Deus, não tem mais nada a ver com quem nós somos, mas quem Cristo é em nós, e quem nós somos nele. Ou seja, tem tudo a ver com Cristo, Ele que tem que resplandecer. Ou seja, quando nós fazemos a vontade de Deus, nós matamos a nossa vontade. É interessante nós vemos que fazer a vontade de Deus é abrir mão da nossa vontade. Faz sentido? Um exemplo, Jesus, quando ele está no momento de agonia, de angústia lá, antes de ser crucificado, ele está lá, e a oração dele é o quê? Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas todavia seja feito o quê? Tua vontade. Irmãos, posso te falar com clara certeza que Jesus, como Deus, o propósito era estar na cruz, mas como homem, ele não queria estar na cruz. Por quê? Ia doer. Como homem, como eu e você, a oração de Cristo foi, se for possível, eu não quero. Se for possível, me afasta disso, porque não é bom para mim. Ou seja, como homem, Cristo não queria estar na cruz, óbvio que não. Mas como Deus, Ele foi obediente. Ou seja, o que eu estou querendo dizer com isso? A nossa oração tem que ser como de Cristo. Não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Porque a minha vontade geralmente vai me afastar daquilo que é a sua vontade. Irmãos, pode pensar, todas as vezes nosso coração é corruptível, é corrupto. Nosso coração é ruim. E geralmente a nossa vontade, por mais bonzinho que você seja, não vai ser perfeita, boa e agradável como é a vontade de Deus. Então a nossa oração tem que ser como a de Jesus. Pai, eu não quero. Se for possível, me tira dessa, porque vai doer. Mas todavia seja feita a tua vontade. Será que nós estamos dispostos a de verdade a viver a vontade de Deus? E como naquela representação falar, Jesus, senta aqui, e agora fica, porque o Senhor não vai sair mais desse trono, porque o Senhor não vai governar a minha vida? Ou será que é um momento na nossa vida que a gente põe Jesus no trono, fala, a partir de hoje o Senhor governa, mas na primeira dificuldade, Jesus sabe, porque eu já sei como resolver isso, isso aí eu já passei antes. Quantas vezes, irmãos, a gente quebra a nossa cara porque o nosso eu fala mais alto? Quantas vezes a gente quebra a nossa cara porque a gente acha que sabe? Isso eu já vivi, não, isso eu sei, até aqui eu não aguento, eu sei o meu limite. Para com isso, você não sabe nada, é só Jesus na nossa vida. Toda vez que você quer colocar a sua mão e falar, eu resolvo, já deu errado, porque sem Jesus você não vai chegar a lugar nenhum. É sério, irmãos, para com essa ilusão de, eu sei até onde eu consigo. Não, se eu for até a casa dela, eu sei o meu limite. Não, eu sei que até um copo eu consigo. Eu sei, você não sabe nada. Sem Jesus você não chega a lugar nenhum. É sério, irmãos, a gente precisa aprender que a vontade de Deus é totalmente diferente daquilo que nós queremos, porque a nossa vontade são coisas momentâneas, mas a vontade de Deus é para a eternidade. Nós somos como crianças diante do reino de Deus, que nós olhamos as coisas e ficamos com os olhos brilhando, achando que aquilo é o melhor, mas quando nós crescemos um pouquinho, nós vemos que aquilo era passageiro, e existem coisas muito melhores que aquilo. É tempo de amadurecimento. Se você der 100 reais para uma criança, ela vai gastar 100 reais em doce, porque para ela é o maior investimento da vida. Mas se você der 100 reais para um adulto, ele vai pagar uma conta.
Porque Ele sabe o valor das coisas. O que eu estou querendo dizer, irmãos? A vida com Deus é assim. Quanto mais você amadurece, você percebe que a sua vontade era momentânea e amanhã vai ter, a sua vontade pode ficar para depois, porque a vontade de Deus que vai trazer suprimento. A sua vontade vai saciar agora, mas amanhã a criança quer comer doce de novo. Agora a vontade de Deus vai fazer com que você seja suprido e nunca mais passe necessidade. Entenda isso. Pare de saciar a sua vontade momentânea e deixe o Senhor te saciar por completo, que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Pare de tentar suprir o momento, aquele momento que vai te encher, mas depois você vai estar arrasado e vazio, e deixe o Senhor te encher completamente. Ele vai cuidar de você, amém? E para isso nós precisamos aprender a pedir para Deus nos ensinar. Fala: Deus, me ensina a viver de fato a tua boa vontade, a tua perfeita vontade, a tua agradável vontade. E para isso nós vamos precisar sim aprender a renunciar, a entregar, a perder, a abrir mão do nosso eu, para que o eu de Jesus, que a vontade de Jesus seja feita. E olha que interessante que o salmista, olha o que Davi diz aqui em Salmo 143:10. Ele diz assim: ensina-me a fazer a tua vontade. E essa tem que ser a nossa oração hoje, irmãos. Tantas vezes a gente pegou o controle, a gente pegou o trono de volta e falou: agora eu resolvo. Mas a nossa oração precisa ser igual a esse momento de Davi. Ele fala assim: ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Ou seja, reconheça a grandeza dele, reconheça que sem ele você não é nada, pois tu és o meu Deus, que o teu bondoso Espírito me conduza por terreno plano. Terreno plano aqui é o melhor caminho, o caminho do Senhor. Sabe, irmãos, quantas vezes quando você quer tomar a sua decisão, a sua vontade, você cria atalhos, você cria caminhos novos. Mas deixa eu te falar algo: Deus não te chamou para criar um caminho novo, Deus te chamou para você caminhar no caminho que Ele já preparou. É só seguir as pegadas dele, é só seguir o caminho que Ele já preparou. O problema nosso é que a gente gosta de inventar, e a gente gosta de criar algo novo. Não, tem que ser do meu jeito, da minha vontade. Muitas vezes a gente chega com uma criança, a criança ela quer ser diferente para mostrar que ela sabe alguma coisa, mas isso só mostra o quanto que ela não sabe nada. E a nossa vida no Evangelho é da mesma forma. Quanto mais a gente quer provar que a gente sabe alguma coisa, a gente só está mostrando que a gente não sabe nada. Agora, quanto mais a gente depender de Deus, mais a gente vai mostrar o quanto a gente cresceu e o quanto a gente sabe que Ele é bom. Entende isso? Quanto mais você tentar provar que você sabe alguma coisa, você só está mostrando que você não sabe nada. Mas o quanto mais você entender e confiar em Deus, você está mostrando o quanto você está amadurecendo e crescendo, entendendo que sem Ele você não é nada. É por isso que Davi diz assim: eu quero aprender a fazer a tua boa vontade, a tua vontade. Me ensina a fazer a tua vontade, porque tu és Deus. Ou seja, reconhece Deus, reconhece que Ele é grande. E quando ele diz aqui: conduza-me por terreno plano, ele está falando: eu sei que o teu caminho é o melhor. Provérbios, a Bíblia diz que o homem pode fazer planos, mas é Deus que conduz o caminho, é Deus que conduz os passos. E se nós queremos viver a vontade de Deus, nós precisamos parar de fazer atalhos. E não, aqui eu sei, desse jeito é melhor, e aqui eu vou chegar mais rápido. Irmão, isso só vai atrasar a sua vida. Quantas vezes você tentou atalhos no trabalho, em relacionamentos, na igreja? Só atrasou a sua vida, porque a gente tenta mostrar que a gente sabe um caminho melhor, mas não há outro caminho. Jesus é o único caminho, amém? Então quando aqui diz: me conduza por terreno plano, me conduza pelo teu caminho, me conduza pelo caminho que o Senhor já trilhou. E essa noite, essa tem que ser a nossa oração, irmãos. Fala: Senhor, me ensina a realmente fazer a tua vontade, não mais a minha, porque todas as vezes que eu tentei fazer a minha vontade, eu quebrei a cara. Pede para o Senhor, fala: eu quero reconhecer, Deus, que a minha vontade não tem me levado para lugar nenhum. Pelo contrário, a minha vontade tem que estragar tudo que eu tenho feito. Por isso eu quero colocar a tua vontade, e eu quero reconhecer a tua majestade, a tua grandeza. E nessa noite é uma noite de você se render ao Senhor. Quando nós nos rendemos, nós mostramos que nós não conseguimos sozinhos. Diante de uma batida policial, quando você vê alguém de mãos levantadas, um ato de rendição, aquele ato representa um momento que fala: eu me entrego, eu estou vulnerável, fique à vontade. Aquele momento é para trazer uma segurança policial, para que ele possa revistar, para que ele possa ver se está tudo de acordo.
E aquele momento mostra uma vulnerabilidade daquele que está sendo revistado. Isso tem que trazer diante do reino, diante de Deus. A gente tem que fazer isso. A gente precisa se render a Deus e falar: Deus, eu me entrego. Quero entregar as armas, quero entregar o que eu penso, o que eu acho. Eu quero me entregar diante do Senhor e falar: seja feita a tua vontade. É tempo de se entregar e ser: eu sou vulnerável, que a sua vontade seja feita. Irmãos, nessa noite é noite do Senhor te trazer de volta, de restaurar, e realmente você começar a identificar quais são as suas vontades que têm tirado a vontade de Deus, quais são as suas vontades que você tem lutado e tem deixado de viver a vontade do Pai. E que a nossa oração possa ser: Deus, talvez eu não entendo isso, eu não compreendo isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque eu entendo hoje, eu compreendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que a tua vontade é a melhor para mim. Eu quero te convidar nessa noite você fechar seus olhos e colocar seu coração diante do Senhor. E que a nossa oração possa ser: Deus, talvez eu não entendo isso, eu não compreendo isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque eu entendo hoje, eu compreendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que a tua vontade é a melhor para mim. Eu quero te convidar nessa noite você fechar seus olhos e colocar seu coração diante do Senhor. E que a nossa oração possa ser: Deus, talvez eu não entendo isso, eu não compreendo isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque eu entendo hoje, eu compreendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que a tua vontade é a melhor para mim. Eu quero te convidar nessa noite você fechar seus olhos e colocar seu coração diante do Senhor. E que a nossa oração possa ser: Deus, talvez eu não entendo isso, eu não compreendo isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque eu entendo hoje, eu compreendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que a tua vontade é a melhor para mim. Eu quero te convidar nessa noite você fechar seus olhos e colocar seu coração diante do Senhor. E que a nossa oração possa ser: Deus, talvez eu não entendo isso, eu não compreendo isso, mas todavia seja feita a tua vontade. Porque eu entendo hoje, eu compreendo que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. Eu entendo que a tua vontade é a melhor para mim. Eu quero te convidar nessa noite você fechar seus olhos e colocar seu coração diante do Senhor. E que a nossa oração possa ser: